E o STF anunciou uma medida para investigar prováveis informações falsas que foram enviadas ao Supremo Tribunal Federal pelo governo de Jair Bolsonaro. O destaque é do portal Metrópolis e a matéria é muito quente. Vamos a ela. O Supremo Tribunal Federal detectou descumprimento de determinações judiciais proferidas desde 2020, indícios de prestação de informações falsas à Justiça sobre planejamentos e ações acerca da situação dos Yanomamis no Brasil. Em razão da grave precarização das condições de vida, também em decorrência do garimpo ilegal, a população vive uma grande crise sanitária. Os indígenas sofrem ainda com desnutrição, malária e infecção por mercúrio. Segundo informações do gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso, esses indícios, que ocorreram durante o governo de Jair Bolsonaro, serão apurados. Em caso de identificação dos responsáveis, sofrerão o devido processo legal para punição, informou o gabinete do ministro, que é relator de ações sobre a situação e proteção de indígenas no país. Desde 2020, o STF proferiu diversas decisões determinando à União e a entidades federais uma série de providências em favor desse povo indígena. E a matéria completa você confere no portal Metrópolis em metrópolis.com. Ou seja, gente, o Jair Bolsonaro, não bastasse todas as encrencas que se meteu, durante a sua gestão, continua se enrolando cada vez mais. Não só mais na questão dos atos antidemocráticos, foi encontrado, para quem não lembra, uma minuta golpista que precisa ser investigada, mas não só isso, as falas de Bolsonaro durante todo o seu mandato contra as instituições brasileiras, isso é público e notório, não tem nem como negar, mas também com relação a um vídeo que foi divulgado no Twitter do ex-presidente, que ali basicamente coloca em xeque a eleição do presidente Lula e coloca em xeque também as instituições, as urnas eletrônicas, enfim, tudo isso está sendo investigado e agora tem mais esse problema, o Jair Bolsonaro, pela frente. Olha, vamos aqui ver uma reportagem da TV Brasil que fala exatamente sobre esse problema aí do Jair. Vamos aqui dar uma olhada nessa reportagem da TV Brasil. E hoje o Supremo Tribunal Federal informou que foram detectados indícios do envio de informações falsas fornecidas pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a situação do povo Yanomami. As inconsistências envolvem o descumprimento de determinações da Corte em operações de segurança, envio de alimentos, medicamentos, combustíveis e saúde desses indígenas. Segundo o tribunal, após a identificação dos responsáveis, haverá processo para punição. Ou seja, o Bolsonaro está cada vez se encrencando mais, E não parou por aí, O que acontece? O Flávio Dino deu uma entrevista à Voz do Brasil falando sobre a morte dessas 500 crianças indígenas, e ele prometeu uma coisa, que elas não ficarão impunes. Vamos a mais uma reportagem da TV Brasil sobre este caso em específico. Vamos assistir. O Ministério da Saúde informou que a Força Nacional atendeu, logo no primeiro dia de atuação, 90 indígenas da etnia Yanomami em Boa Vista, Roraima, na região norte do país. Os quadros de saúde eram variados, com predominância de casos moderados, mas com ocorrências graves de anemia, diarreia aguda, pneumonia, malária e desnutrição. Autoridades públicas e civis serão investigadas por omissão e genocídio da comunidade Yanomami. Este tipo penal, sancionado em 1956, prevê punições para qualquer tipo de omissão que leve ao extermínio de determinado grupo étnico. Com o que eu vi, com aquilo que a sociedade viu, eu não tenho dúvida que havia, infelizmente, não só negligência, como também uma certa intencionalidade que vai ser apurada pela Polícia Federal. Então, esta lei em vigor garante que haja investigação, determinei a Polícia Federal, o inquérito
foi instaurado, as pessoas serão ouvidas, abrangendo desde as pessoas que praticaram crimes nos territórios indígenas, até os responsáveis pelo abandono sanitário e assistencial no que se refere à alimentação. A morte de 500 crianças não pode ficar impune. E no que depender do governo do presidente Lula, não ficará. Mas claro que nós precisamos também prevenir que essas ocorrências nunca mais aconteçam no Brasil. É a fala do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. E o Bolsonaro, inclusive, chegou a anunciar que não tem data para voltar, anunciou aí para interlocutores que não tem data para voltar ao Brasil. Por que será, Bolsonaro? Por que você não volta ao Brasil, né? É a pergunta que fica. Gente, e eu tenho aqui para vocês, aqui ó, no nd1.com.br, uma dica, né, da nossa coluna Radar ND1, que mostra aqui a movimentação do Lula, né, que está tentando desfazer aí um provável acordo entre Uruguai e China, né, para uma área de livre comércio entre essas duas nações. E para quem não sabe, é importante destacar que o Uruguai faz parte do Mercosul. Então, o título é Lula em Montevidéu. Uruguai tem uma missão quase impossível, confira. E aqui eu vou destacar os pontos essenciais do porquê o Lula tenta de alguma forma salvaguardar o Uruguai de forma completa e restrita no Mercosul, porque isso acaba afetando o Mercosul, né? O Uruguai é um importante parceiro do Mercosul e quando ele busca uma parceria com um gigante asiático, né, com a China, isso vai interferir diretamente nesse bloco que foi criado entre os países sul-americanos, tá? Em que o Uruguai faz parte. E a coluna ela dá alguns detalhes e o tamanho do problema que o Lula tem pela frente, porque é muita coisa em jogo. Então, se você quer saber o que está em jogo, leia esse artigo da coluna Radar ND1 com informações bem completas sobre essa situação, tá certo? Uma pesquisa bem feita, bem completa. Você pode acessar, o link vai estar aqui na descrição com o título Lula tenta interferir parceria Uruguai-China, alguma coisa assim, vai estar lá já na descrição para você poder acompanhar e fazer a sua leitura sobre esse artigo, ok? Gente, muito obrigado aí pela sua audiência, pela sua participação. Você pode deixar seu comentário, pode também deixar o seu like no vídeo, isso vai ajudar bastante a gente. O mais importante, se inscrevendo no nosso canal ND1 Play para receber outros vídeos que saem aqui através do nosso canal, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até a próxima.